Olá, eu sou Karina Praça, da CNC. E o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre podcast aqui no Rio Innovation Week. Estou aqui com um dos maiores da América Latina, uma referência no assunto, Igor Coelho, ou Igor 3K. Cara, prazer poder te entrevistar. Pô, obrigado Seja pela moral, pelo bem-vindo. convite, pô. Não, a moral é minha de estar do teu lado aqui. Tá bom, então. Conta pra gente. O Flow é esse sucesso de audiência. É um programa desde 2018, né? No início podcast, hoje videocast. Como é esse sucesso? Conta pra gente qual que é o segredo, né? Como você despontou assim? Cara, a gente não despontou assim, na verdade. Lá em 2018, quando a gente começou o projeto, não tinha ninguém fazendo o que a gente estava fazendo, entendeu? Na verdade, pra ser sincero, tinham dois caras, mas era uma vibe diferente da nossa, porque a gente tava fazendo a nossa própria coisa. Não tinha um cara me contratando pra eu fazer as paradas. Então, assim, todos os custos eram nossos. Toda a bomba quem segurava era a gente. E a gente ficou nessa, cara, pagando para existir 2 anos e tal, até que a gente conseguiu, enfim, pagar o nosso próprio aluguel e um pouco mais adiante pagar o nosso salário, sabe? Porque até esse momento aí a gente que injetou dinheiro no projeto para ele existir durante 2 anos. Mas a gente tinha certeza que ia dar certo, porque a receita, ela é boa. Então, vamos lá, basicamente a gente faz um collab todo dia, que é uma das coisas que as redes sociais adoram, né? E, pô, tem um outro aspecto que as pessoas que se sentiam participantes daquela conversa que a gente fazia ali. Então, junta isso, junta assim, uma coisa completamente diferente que todo mundo tá acostumado. Junta o fato de ser um collab por dia, uma frequência alta de programas. E a gente começou a pegar esses programas e distribuir em pílulas também. Então era questão. Sempre acreditei que era uma questão de tempo para dar certo. A gente acreditava muito nisso. Era plano A, B, C, D e E. Então a gente pulou com tudo mesmo. E a única dúvida que a gente tinha era se a gente ia conseguir sobreviver até dar certo. Porque não era exatamente um projeto barato, né? Ele inclusive demandava que eu ficasse metade da semana e às vezes mais do que isso longe da minha família, porque eu morava em Curitiba e o programa já com 4 meses. A gente começou em Curitiba, ficou 4 meses lá, fomos para São Paulo. Quando a gente mudou para São Paulo, eu ainda fiquei 1 ano e meio morando em Curitiba, então eu ia e voltava toda semana. Então, assim, muitas coisas, muito esforço, muito suor, muita grana a gente colocou no projeto para ele dar certo, mas a verdade é que a gente sabia que ia virar, era só uma questão de sobreviver até a coisa em si, até a coisa funcionar de verdade. E, bom, 5 anos depois, virou uma parada meio que acho que funcionou. Não, é só ver os números, é o que você falou, né? Cada escolha é uma renúncia, quando você começa a trabalhar, você abre mão lá atrás para ganhar mais pra frente. Eu acho também que tem uma parada que a gente precisa criar a oportunidade para dar certo, né? Então, assim, se eu tivesse me mantido no estilo de criação de conteúdo, ou até no ecossistema que eu estava inserido antes, não teria criado a oportunidade para dar certo. E eu não vou exagerar dizendo que não existiriam programas como esse hoje, porque pode ser que sim, mas a verdade é que a gente estava num lugar e numa hora que foi crucial, eu acho, para que tudo isso fosse construído da maneira que foi construída. Porque a gente não éramos 2 caras com alto perfil que estava chamando muita gente. A gente no começo lá fazia live para 200 pessoas, entendeu? E a gente se sentia, cara, é isso, cara. Tinha 200 pessoas vendo a gente. A construção da comunidade, a construção da base é uma coisa que tem muita gente que ignora, infelizmente, hoje em dia. E, na minha opinião, é um dos processos mais importantes. Não, hoje eu acho que a gente vive e está cada vez mais formado em comunidade. E são nessas pequenas comunidades que a gente vai conseguir
atingir um topo. Você falou de receita, você falou de oportunidade. A gente está aqui, né, na Rio Innovation Week, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia. Esse podcast, Um Negócio para Te Contar, fala para o empresário do comércio de bens, serviço e turismo. A gente quer chegar lá na ponta e você trouxe um lançamento aqui, que é o Flow SA. Eu queria que você falasse para a gente esse novo modelo de negócio. O Flow SA, cara, ele é o desdobramento de um programa que já existia, que era o Critique, que era um programa que a proposta dele era falar sobre o mundo corporativo. Não necessariamente falar sobre negócios em si, mas sim o dia a dia do mundo corporativo, como é ter trabalhado ou trabalhar em alguns lugares, algumas empresas grandes, ou às vezes não, às vezes startups e tal, mas o mundo corporativo de uma maneira um pouco mais ampla, né? E o Flow SA, por que ele é um desdobramento do Critique? Porque ele se propõe a oferecer algumas soluções mesmo para pessoas que estão inseridas nesse mundo. Então, por exemplo, a gente começou a lidar, isso é só um exemplo, mas a gente começou a lidar com pessoas que estavam acostumadas a dar palestra. Por exemplo, o Carlos Tramontina, que eu fui descobrir que ele era muito famoso quando eu cheguei em São Paulo. Porque aqui no Rio, que lá ele apresentava o SPTV por muito tempo, né? Aqui no Rio já era um outro tipo, era o RJTV. Então, assim... outra cara, Era né? uma outra cara, exatamente. E o Carlos Tramontina, que é um jornalista sensacional, ele faz o trabalho, por exemplo, ele dá palestras, entendeu? E o Flow SA, com a estrutura que a gente já criou, com o network que a gente já tem, a gente consegue ajudá-lo a estar em alguns lugares. Então essa é apenas uma faceta da coisa. O Flow SA, ele vem para ajudar a expandir esse ecossistema, essas oportunidades que existem no mundo corporativo. Então, por exemplo, aluguel, o cara quer fazer um podcast, ele não sabe como. O Flow SA pode ajudar. Tem lá a sala lá que os caras podem alugar e tal. Então, assim, são várias soluções, na verdade, que me pediram para não dar muito spoiler. Não. Mas basicamente, ele é um troço voltado para facilitar pessoas que têm a ver com o mundo corporativo e que querem se aproximar da comunicação ou querem ouvir alguém que é bastante relevante nesse mundo, e o Flow SA é uma porta para ajudar nesse sentido. Igor, te agradeço aí o espaço. A galera tá aqui fora brigando, querendo tirar foto, então eu preciso te liberar. Obrigado, Obrigada, valeu. eu tô muito contente de você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pô.